Amém, amém. Deus abençoe as crianças, nós aqui. Tudo bem com todos? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 2. Quem está aí em cima tem lugares aqui, alguns pelo menos, se quiser ficar mais próximo, se não. Se Jesus voltar, quem está embaixo vai primeiro, aí a escolha é de vocês. Atos capítulo 2. Quem estava aqui domingo passado? Levante sua mão, por favor. Alguns, ok. Vamos continuar então, parte desse texto. Nós estamos falando dos resultados da fé em ação. Vamos ler novamente o texto, Nunca é demais ler a palavra, são bastante versículos, mas vamos ler esse capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o 41. Vamos ler todo. Hoje a gente termina, se Deus permitir. Acharam? Sim ou não? Ligou, abriu sua Bíblia aí. Diz assim então a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Já falamos que essa fé em ação é de fato a verdadeira fé em Jesus. Não existe uma fé sem ação, pelo menos a fé verdadeira, a fé bíblica. E nós temos visto em todo esse mês, na verdade o mês de fevereiro e agora entrando em março, algumas ações então que essa fé produz, ou alguns frutos, algumas obras. Hoje, para finalizar, eu quero mostrar para você então algumas ações, além de tudo que a gente faz. Eu quero que você veja algumas ações que nós fizemos. Nós tivemos então a visita em casa de repouso, pela equipe da terceira idade, visitando uma casa de repouso. Isso é muito bom, não é verdade? Trabalha com a terceira idade, ter um olho voltado à terceira idade. Fica a dica aí para cada uma das faixas etárias, né? O ministério, ou seja, aquela área que nós trabalhamos, não é para dentro da igreja. Na verdade, não existe isso de dentro, porque a igreja é uma comunidade que existe para fora. Então, terceira idade, parabéns. Nós tivemos também, novamente, a doação de sangue, não é isso? Daqui a uns 3 meses, mais ou menos, a gente vai voltar. Quem sabe, você tem que aparecer naquela foto. Ok, gente? Doar sangue é muito importante. Jesus doou todo o sangue dele. Você só vai doar 450 ml do seu. Isso vai salvar vidas. Tivemos também doação de sangue mais uma vez. Tivemos evangelismo no pré-carnaval, lá para o dia 15 de fevereiro, lá no Taquaral. Mais os jovens, alguns adultos aqui. Tem uns idosos aqui no meio também. Não precisa saber quem é. Tivemos evangelismo no próprio domingo de carnaval. Já foi menos agora. Pessoal, os outros estavam pulando lá. Brincadeira. Tivemos evangelismo lá no Cambuí. Olha, saímos para as ruas e foi muito impactante as duas experiências, né, de pessoas que a gente encontrou por ali. Isso está sendo novo para nós. A gente está aprendendo e colocando em prática. Não adianta a gente aprender, receber e não colocar em prática. Temos também e tivemos também em fevereiro a nossa campanha do quilo, que fazemos todos os meses. Algo tão simples, né? Doar 1 quilo de alimento. Mas, infelizmente, infelizmente, há muitas pessoas que necessitam. O ideal é não precisar. Mas, isso não é a única coisa que a equipe social faz. Existem outras coisas, mas aqui é só para a gente mostrar isso. Então, toda última quinta-feira, querido, isso tem que ser constante na nossa vida. A ação, ela tem que criar uma rotina na nossa vida, assim como a doação, o evangelismo de rua. Isso tem que virar uma rotina na nossa vida. Toda última quinta-feira, traga 1 quilo de alimento. Se você não pode vir, traz no domingo, procura a equipe social. E agora nós vamos ter também o projeto aí de coração. O que é interessante aqui? Porque na verdade
essa é a equipe de decoração da igreja. Eu me esforço muito para não falar ornamentação. O Odre ainda é velho nesse aspecto, né? Não renovou ainda, mas estou renovando. E aí, em conversas, onde a gente se reúne e conversa, veio essas inspirações e esse desafio para a equipe, e eles aceitaram. Então, a equipe de decoração está se transformando num projeto decoração, levando pessoas. A Nice com um filho especial, com todas as lutas e dificuldades, junto com a equipe aí também, todo mundo, uma pessoa de Deus, dedicando tempo, servindo a Deus. E isso só pode significar uma coisa: fé em ação, amor de Deus realmente no coração. Não é verdade, gente? Mas eu acrescentaria mais algumas coisas aqui. Falar de fé em ação também é se importar com a sua própria saúde física. Não esperava ouvir isso hoje. Ia começar a dieta amanhã, então está reforçando. Fé em ação é também olhar para a nossa saúde, alimentação, atividade física. Porque se Jesus está em mim, o Espírito Santo em mim, a palavra coloca em mim uma nova mentalidade. Esse corpo aqui, Deus me permite viver nele e eu preciso cuidar dele. Certa vez nós fizemos aqui um projeto aqui na igreja, onde a equipe de saúde abordava algumas ou quase todas as pessoas que chegavam ao culto, e ali media a pressão, via o nível, a glicemia, e nós naquele dia apresentamos ali várias pessoas durante o culto com pressão alta e com outras coisas mais. Então, ter fé em ação é se importar com sua própria vida. Porque uma pessoa que não está em Jesus, muitas vezes ele não liga nem com a vida dele. Amém ou não amém? Amanhã, segunda-feira, sim, mas não de mentira, de verdade. Saia daqui com isso, eu preciso mudar, eu preciso tomar um jeito. Se estava fazendo e parou, faça como eu. Peça perdão a Deus e volta. Simples, não é verdade? Já estou ficando bonito, não estou? Exemplo de se importar com a saúde, a equipe de mulheres está fazendo aí um plano, eu acho que chama Reconstruindo o Templo. Cadê a Gláucia, não é isso? Gláucia é a equipe de mulheres. Se você precisa de ajuda, fala: eu não consigo fazer sozinho. Procura a Gláucia, a equipe de mulheres aí, e se junte a isso. Você é homem também, pode fazer isso. Pode segurar lá, viu, gente? Volta lá, volta lá. Ah, não, vocês estão certos ali, eu que estou endoidando. Também ter fé em ação é importar com sua vida pessoal, com sua família. Se você é solteiro, a sua vida. Se você tem família, importar com a sua família. Deus não nos chamou, não há uma fé verdadeira e a pessoa se joga no trabalho, só se preocupa com o trabalho e não liga com sua vida, seja ela solteira ou seja ela familiar. Isso não existe. Mesmo que se joga na igreja, mas eu estou na obra de Deus sem cuidar da casa não existe também. Isso também é fé em ação, se importar com sua própria vida, com sua família. Ter fé em ação é se importar com as crianças. Quem aqui quer ver crianças recebendo Jesus, ouvindo de Jesus? Então nós temos que ensinar. Nós vimos aqui sair, e muitas vezes nós tratamos uma coisa engraçada, a gente chama de cutinho das crianças. Olha que coisa absurda, é uma heresia, deveria ser queimado vivo. Agora veja bem, se é para usar algum adjetivo, o adjetivo deveria ser aumentativo. Agora vamos para o cutão das crianças, porque das crianças sai o perfeito louvor. E muitas vezes faltam as pessoas para ministrar as crianças, gente. Mas veja bem, eu não quero que as crianças cresçam, que ouçam de Jesus. Quantas crianças têm se chegado? Tem que ter esse amor de Deus. Ter fé em ação é se importar com a juventude, que jovens ouçam de Jesus, sejam impactados com a presença de Jesus. Quantos jovens estão nas drogas? Nessas nossas ações, eu não vou citar muitos exemplos aqui, mas a gente via pessoas ali que já teve experiências com o Evangelho. Ter fé em ação é se importar com homens e com mulheres, solteiros e casados, mas que precisam de Deus. Em primeiro lugar, precisa ser reconciliado com Deus, para ser homem, para ser mulher. Ter fé em ação é se importar com o casamento, com as nossas vidas conjugais, como está a nossa vida. Toda terceira segunda-feira do mês, ou é o encontro de homens e mulheres simultâneos, ou é um encontro de casais. Agora em março teremos então para casais. Toda terceira segunda, invista isso na sua vida.
Ter fé em ação é se preocupar com a terceira idade. Enquanto a sociedade tem tratado o idoso e até mesmo a família desprezado essa faixa etária, gente, veja que privilégio é você chegar aos seus 90, 95, 70. Isso é privilégio. Eu não sei se eu vou chegar até lá. Agora, se importar com os idosos, muitos nas casas de repouso. Então a gente tem que ir lá, sim ou não? Igreja tem que ir lá. Eles precisam de nós. Não porque somos importantes, porque representamos o amor de Deus que ama eles também. Ter fé em ação é se importar com o necessitado. Olha aí a área social. Porque há necessidades. Ter fé em ação é ter o desejo de servir, porque o nosso Jesus veio para servir, não para ser servido. Isso é ministério, é tão bonito a gente falar, né? O meu ministério, ou então, eu sou ministro. Sabe o que significa ministro? Servo. Ministrar é servir, é tão bonito falar ministrar, né? Então sirva. Ter fé, aliás, Jesus falou, né, em Mateus 9,36, a gente orou sobre isso na quinta, foi uma das orações que Jesus pediu e nós não fazemos. Peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Gente, sabe uma coisa que falta no reino de Deus? Trabalhador. Pode não faltar pastor, músico, recepção. Aí você pode dizer, Léo, mas isso não é trabalho, não está trabalhando para Deus? Sim, mas veja bem, a função do trabalhador do reino de Deus é fazer o quê? Eu posso estar pregando, te visitando, sem ter amor pela sua vida para que você seja salvo. Eu posso estar ali na porta recebendo as pessoas, sem me importar que as pessoas que cheguem aqui vivam a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho, é colher os frutos de Jesus. Jesus morreu por vidas, não morreu por coisas. Ter fé em ação é se importar com jejum e oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas queridos, quem sabe no nosso meio não existe, mas há uma coisa que tem sido esquecida no meio dos cristãos, é a prática do jejum e da oração. Eu acredito, isso aqui eu acredito, é coisa pessoal, né? Não há um texto na Bíblia onde vai se pegar, mas eu acredito dentro da nossa vida, pelo menos na minha carnalidade, a minha natureza, nós precisamos de no mínimo, pelo menos uma vez por semana, a gente precisa jejuar. Sabe por quê? Não é porque Deus precisa disso, é que para lembrar a esse corpo aqui, para lembrar a esse temperamento, para lembrar as lutas que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, externos e internos, que aqui é frágil, mas aqui tem um poder, que é o Espírito Santo. O vaso é de barro, mas o que habita nele é eterno e é poderoso. E se você não crucifica, não amortece o seu corpo, o corpo começa a dizer, você não é nada, você não consegue, você não pode, porque você passa a viver na tua natureza. Isso é jejum e oração. Toda quinta a gente vem para cá para orar. Não tem nenhum pregador famoso, não tem nada demais, mas tem o Todo-Poderoso, a presença do Espírito Santo. Se você quer, vem. Ter fé em ação é se importar com a profissão, seu trabalho, é ser um profissional diferente, um profissional missional. Juninho falou no dia dele, nós precisamos usar aquilo que nós temos e fazemos. Querido, aquela pessoa que você atende, não é apenas um cliente, é um alvo do amor de Deus, é uma pessoa que precisa do amor de Deus. Aquela pessoa que você está vendendo, está atendendo, que trabalha para você, é um alvo do amor de Deus, é uma criatura do Senhor que precisa de Deus. A nossa vida, às vezes você chega naquela empresa e fala lá de novo aquela empresa. Eu sei que existem os desafios, mas o desafio existe até dentro da igreja, sim ou não? Quem aqui nunca teve conflito, seja ele mínimo, um pouquinho, um com o outro? Às vezes acontece. Então problema tem em todo lugar, em toda família tem. Ser uma família de Deus não significa ser uma família perfeita, porque nós não somos, nós seremos lá, mas é ser uma família saudável, que é cheia da presença de Deus, que sabe pedir perdão, que sabe perdoar, que sabe aprender com o outro. Então quando eu chego naquela empresa, por defeitos que ela tenha, por problemas, eu como um representante do reino de Deus, eu tenho que chegar abençoando.
Quem aqui ora pelo seu patrão, pela sua empresa? Entende? Ter fé em ação é se importar com isso. Ter fé em ação é contribuir para o reino de Deus. Para que o reino de Deus se expanda, para que pregadores sejam enviados, missionários, precisamos usar os bens que Deus tem nos dado e investir no reino de Deus. Ter fé em ação é agir. Nós temos mais atividades que nós não colocamos aqui. Toda terça-feira nós estamos ali no 8º Batalhão. Outras igrejas estão em outros. Agora, não tem nem um mês atrás, fui chamado meio-dia mais ou menos para ir fazer um velório de mais um policial que suicidou aos 28 anos. Eu sei, todo mundo tem seus problemas, seus erros, toda profissão tem, mas aquele policial tem um ser humano também. Às vezes a gente só critica, a gente está usando o papel que a sociedade está fazendo, só para criticar, só para derrubar, só para matar. A gente tem que lutar por melhoria, tem que corrigir o que é corrupção. No entanto, como reino de Deus, a gente tem que ter a visão do céu. Ali existe uma pessoa, ali existe um ser humano que precisa ser abençoado por Deus. Ter fé em ação é fazer célula ID. Simples. Simplesmente eu vou compartilhar daquilo que eu conheço do Evangelho. E eu citei domingo passado que a pessoa que mais fez evangelismo, estudo bíblico, célula ID o ano passado, não foi um jovem que é forte, não foi o pastor, foi uma idosa de 75 anos de idade. Então qual é a nossa desculpa? Ore por pessoas para que Deus alcance elas, para que a família delas seja abençoada. Amém, gente? Você está aí comigo? Então vamos continuar o nosso texto. Nós falamos que essa fé em ação, ela produz união com a igreja, onde todos estavam ali reunidos. Ela produz também a busca do Espírito Santo. Eles estavam ali como Jesus mandou, esperando até que o Espírito Santo fosse enviado. E ela produz também um derramamento do céu. Um exemplo que me marcou nesse texto é que o texto que a gente leu aqui diz que veio um vento muito forte. Agora você imagina nós aqui neste ambiente, parados aqui, sentados, que estavam todos assentados, e de repente um vento forte entra aqui e começa a te perturbar. Eu imagino na minha incredulidade que algumas pessoas mais sensíveis sairiam daqui. Tomara que não, né? Que vento é esse? Que barulho é esse? Mas foi assim que aconteceu nesse marco aqui da história da igreja. E esse texto é muito importante, porque foi o momento que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Agora ele está na terra, ele está agindo em nós, para que cada um de nós possamos nos encher dele, ser capacitado dele, ser empoderado por ele, que é o tema do próximo domingo, para a gente avançar, para a gente viver uma vida verdadeiramente na presença de Deus. Então, se houver algum barulho, algum vento forte, não se incomode, amém? Fica tranquilo que Deus está no controle. Continuando o nosso texto então, com a fé em ação, os resultados dessa fé em ação, a troca do cotidiano para missional. Vou explicar isso já. A troca do cotidiano, da vida cotidiana, para uma vida missional. Versículo 5 diz que havia lá em Jerusalém, naquele momento, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. O que estava acontecendo ali, segundo o versículo 1? A festa de Pentecoste. Agora, o que era a festa de Pentecoste? Não era um evento extraordinário, era algo normal, todo ano acontecia. Era um evento comum, todo ano acontecia, gente. Veja a diferença, é toda segunda-feira, toda semana naquela empresa, todo dia naquele lugar, de novo na igreja, de novo aquela mesma atividade, é algo comum, é algo rotineiro. Mas no entanto, quando eu tenho uma visão missional, sabe o que acontece? Isso se transforma em algo sobrenatural. Se você viver uma vida cotidiana, normal, sem fé, em ação, você vai para aquela empresa e vai para aquela atividade, e está fazendo atividades obrigatórias, mas se eu vivo uma vida sobrenatural, com a visão do céu, para mim ir para aquela empresa é uma missão, não é uma obrigação.
Para mim, cuidar da criança é uma missão e de muito prazer. Para mim, estar aqui à frente é uma missão. Para mim, ir lá visitar aquela pessoa doente é uma missão. Isso é troca do cotidiano para uma vida missional. Não houve ali mais um dia comum, porque naquele lugar havia fé em ação. E nós temos contato com várias nações, gente, tantos dias. Quantas vezes você encontra com pessoas de todas as nações? Nós temos um erro muito grande, que durante a história nós passamos a falar da palavra missões no plural. E aí parece que fazer missões era sempre ir para uma outra nação. E ainda bem que mudaram, que entenderam que na verdade a palavra tem que ser missão. A igreja tem uma missão. Onde nós estivermos, nós somos uma pessoa com propósito, com missão. Seja trabalhando, seja descansando, seja casado, seja solteiro, eu tenho uma missão, porque Deus tem um plano na minha vida e meus olhos se abriram para isso. Eu sei qual é o projeto dele para a minha vida. Então meu cliente, meu funcionário, o meu ouvinte, cada uma dessas pessoas se tornam alvos do amor de Deus. Os meus pais, os meus parentes, cada situação dessa, gente, é um momento da gente fazer missão. As lutas que eu enfrento, é o momento da gente experimentar do milagre de Deus. Se você ficar esperando assumir algum cargo, alguma atividade, ir para algum lugar para fazer a missão, você está completamente perdido, está fora. O projeto de Deus é viver uma vida missional, é hoje. Você quer ver uma coisa que falta? Intercessores, pessoas que orem, não apenas por si mesmo e para se encher e se renovar em Deus, mas que orem a cada dia pela nação, pelo mundo. Precisamos de povo de Deus, e povo de Deus vive em contato com Deus, tremendo em contato de oração, intercedendo e clamando. A palavra de Deus diz em Ezequiel que ele procura alguém que se coloca na brecha. Às vezes você está nesse culto, você pode estar num culto não de forma missional, de forma cotidiana. Senta lá na cadeira, ou se está em pé no louvor, amém. Se o louvor pede para levantar a mão, levanta, bate palma, bate. Mas assim, não tem a visão. Peraí, eu estou adorando o Rei dos Reis. Eu estou agora no momento reunido em nome de Jesus. E agora tudo pode acontecer, porque a igreja de Deus está reunida neste lugar. Eu estou agora ouvindo esse cara maluco falar lá na frente, mas na verdade tem algo muito maior que isso, porque eu estou na presença de Deus, estamos juntos aqui reunidos em nome de Jesus, e neste momento cadeias se quebram, neste momento Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha vida, neste momento Deus pode traçar um novo destino para a minha vida. Então, fica intercedendo aí, amém? Não fica, que o pastor Léo hoje está devagar demais. Ora então, aí você ora mais. Amém, gente? Combinado? A troca do cotidiano para missional. Mas com a fé em ação também, há uma interação social, ou envolvimento social. Versículo 6, diz que ouvindo este som, olha que interessante, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Eu tenho meditado demais nisso. Como que aquela multidão chegou até aquele lugar? Ouvindo-se o som que Deus estava produzindo naquele lugar. E aqui é algo terrível, e é algo para se avaliar. A igreja não pode mudar a sua forma, não pode usar o entretenimento para atrair pessoas. Não precisamos de pessoas famosas para atrair pessoas. Nós precisamos do poder de Deus, que vai atrair pessoas, que vai contagiar pessoas. Que o amor de Deus seja derramado em nossas vidas a tal ponto que as pessoas vão sentir esse amor de Deus em nós. Amém? Precisa acontecer aqui um efeito estufa. O que se usa num local, numa estufa? Quando o ambiente externo, né, não dá conta de produzir, a temperatura não é suficiente para que aquele alimento aquela planta venha produzir o fruto, então é colocado dentro de uma estufa, toda protegida, toda com as coisas tudo certo, a temperatura tudo adequada, para que o fruto possa ser possível. Assim também tem que ser dentro da igreja, e foi o que aconteceu nesse texto. Foi de dentro para fora, a temperatura de dentro
possibilita a vida que lá fora, no meio das trevas e no meio dos problemas, no meio das dificuldades, não temos a possibilidade de superar. Mas a cada momento que eu estou na presença de Deus, há algo dentro de mim, há algo dentro da igreja, que vai fazendo com que ela se fortaleça e com que ela viva uma vida de fato poderosa em Cristo Jesus. Precisa acontecer um efeito estufa em nós. Outra coisa que eu digo sobre a interação social, é que a interação social, ela precisa muito mais do que potencial. Ela precisa de poder espiritual. Versículos 7 e 8, eles perguntam: mas eles não são galileus? Esses coitados aí, como é que a gente está conseguindo ouvir eles falar esse idioma nosso? Eles nem estudo têm direito. Sabe o que é isso, gente? Nós não podemos mudar a obra de Deus e trabalhar com potenciais. Não que os dons, as habilidades não sejam importantes, mas o que Deus precisa é de pessoas cheias do seu espírito, cheias do seu amor. Não importa o potencial, porque se não tem, Deus capacita. Agora, ter potencial sem poder de Deus, Deus não usa. Precisamos sim viver essa interação social. Então, alguns exemplos: a igreja precisa se envolver na política, mas não na politicagem. A igreja precisa se envolver na sociedade, mas não na sua corrupção. A igreja precisa ser mais do que um espaço legal e lotado de gente. Precisa ter evangelho. Quando falar de interação social, não se trata de controle, se trata de influência. Nada de crítica, mas imagina o seguinte: a população evangélica no Brasil lutando para ter políticos. Vamos falar do prefeito de Campinas, que se diz evangélico e está sendo denunciado em várias corrupções. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Independente de questões partidárias suas ou de fé, a verdade é a verdade. Não se trata de controle, se trata de influência. Aí agora você tem um presidente, se diz cristão, e o comportamento condiz com o que a vida cristã diz. Estão entendendo? Não cabe a nós o controle, cabe a nós ser luz, ser sal. Vou te dar um exemplo: José, homem que foi injustiçado, condenado, preso, e no meio de tudo aquilo permaneceu fiel ao Senhor, e aprove a Deus permitir que ele fosse exaltado naquele lugar, e ele se tornou o segundo homem mais poderoso na nação do Egito. Você pode ser o segundo, você pode ser o atendente, o ajudante, mas que seja verdadeiramente homem e mulher de Deus. Esse é o poder que nós precisamos. A luz precisa servir na escuridão. O que a luz faz é isso. Nós não podemos ser uma igreja que busca poder, controle. Precisamos ser uma igreja que busca servir, amar e servir, amar e servir. Se for preciso ser crucificado, eis-nos aqui para fazer como o nosso Senhor fez. Quem aqui está disposto? Ame, sirva, lute. Você quer um sinal da interação social? Ame as pessoas, respeite as pessoas. Isso é básico. Amém, queridos? Estão aí comigo? Mas quando falamos também de uma fé em ação, tem mais. Há também curiosos e críticos, versículo 12 e 13. Diz que atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? É interessante a pergunta que eles fazem: o que significa? Tem gente que é assim, né, que demora para entender. Esse ano está fazendo 10 anos de caminhada aqui, e tem gente que está demorando de entender algumas coisas, hein? Tem gente que está esperando Jesus voltar para ele fazer a primeira célula aí. Aí Jesus está voltando: Pera Senhor, que eu preciso fazer um estudo. Aí Jesus fala: agora não precisa mais, já estou voltando. Tem gente que é meio assim, demora, resistente à mudança demais. Só observa. O lema de alguns às vezes é assim: eu não atrapalho, mas também não ajudo. Então, pastor, para não atrapalhar, prefiro ficar aqui no meu lugar, também não vai ajudar em nada, tá bom?
é melhor errar fazendo do que morrer perfeito sem fazer nada. Sim ou não? Só erra quem faz, gente, não tem como. Fazendo a gente vai errar porque não somos perfeitos, mas é melhor errar fazendo do que morrer perfeito sem fazer nada. Mas também nesses curiosos e críticos, não apenas esses que ficam só observando, há também aqueles que zombam. Diz o texto que eles estavam zombando e dizendo eles beberam. É aquela turma que só reclama e acusa. E esse aqui é um problema, nós precisamos avaliar. Mas a gente, se cair no lugar de ficar reclamando e acusando, sem trazendo propostas e mudanças, não vai adiantar. Quem reclama e acusa geralmente vai inventar mentiras sobre você. Eles disseram zombando, eles beberam, estão bêbados. Fala sem noção. 2 Timóteo 3,12 diz assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se eu estou sendo perseguido, criticado e não fazendo nada de errado, amém, glória a Deus. Eu só não posso ser criticado na hora que eu erro, porque aí eu estou dando lugar para aquilo. Mas isso é normal, gente, da vida cristã. Nós não podemos ser, sabe, como caixinha de ovo, muito delicado. Deixa eu falar, deixa eu perseguir. Eu aprendi algo que nós não podemos nos envergonhar do evangelho mais. E esses dias indo para a rua é interessante. Porque aí você chega assim, enquanto você está conversando com a pessoa, beleza, aí você chega e fala com ela assim, eu posso fazer uma oração com você assim, ainda mais no meio do carnaval, você imagina, né? O povo meio seminu ali, alguns até meio tomado, e aí eles olham para o lado assim, alguns abrem o coração perfeitamente, outros ficam meio com vergonha. Mas uma coisa que a gente faz dentro da igreja, a gente fala assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Aí a gente fala assim, fecha os teus olhos, né? Para ninguém ver. Para ninguém ver que você vai fazer uma decisão muito importante. Então fecha os teus olhos. Você quer entregar? Então levante a sua mão. E ninguém está olhando para você. Eu ouvi isso, aprendi. É verdade, está errado. Por que a gente tem que ficar com esse medo? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Então entrega. E todo mundo está olhando para você mesmo. Não nos envergonhamos do evangelho. Amém? Quando há uma fé em ação, há também pregação da palavra. Vamos continuando o texto. Acompanha na sua Bíblia, versículo 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Gente, olha que interessante. Todos anunciavam ali. Não era só Pedro. Eu diria que somos igreja e prestamos um culto verdadeiramente quando declaramos as maravilhas de Deus. Se nós viemos aqui, sentamos e ouvindo, nós estamos até ouvindo a palavra, mas se eu não declaro as maravilhas de Deus, eu não estou cultuando e não estou sendo igreja. A igreja não foi chamada para acusar ninguém, a igreja foi chamada para levar o amor de Deus, as boas notícias. O evangelho é chamado de boas notícias e não de misérias. Pecado e erro as pessoas têm mesmo, mas a função da igreja é mostrar para elas que há um sangue, que há algo que foi feito que pode tirar ela daquela situação. Declarar as maravilhas de Deus. Agora veja bem a pregação evangelística de Pedro. Muita gente diz que pregação evangelística tem que ser um negócio raso e básico. Então vamos olhar para a palavra. A pregação evangelística de Pedro, do versículo 14 ao 37, vou trazer algumas informações para você. Diz o texto, 14 e 15, que Pedro se levantou em alta voz, porque não tinha microfone, coitado dele, né? Eu estou melhor que ele aqui. Ele se levantou em alta voz, ele se dirigiu à multidão, e ele diz, deixem-me explicar. Olha a coragem de Pedro, aquele que negou, que fugiu, agora ele se coloca à frente da multidão com ousadia, e ele diz, ouça-me com atenção. Olha o que é pregação, gente. Você quer aprender evangelismo? Está aqui no texto. Ele defende a igreja, eles não estão bêbados coisa nenhuma. Olha só a pregação de Pedro, versículo 16 e 20, ele cita a profecia de Joel, ele volta na escritura. Há muitas pregações hoje sem escritura, baseada em palavra da pessoa, cheia de frase. Agora pergunte de onde vem essa frase. Da inspiração do céu, tudo bem, mas tem que estar fundamentado naquilo que é a autoridade sobre a igreja. A autoridade sobre a igreja é a palavra.
foi, é e continuará sendo. Ele cita também, versículo 25 ao 28, as escrituras a respeito de Davi. Olha só, ele usa duas citações bíblicas, e ele faz mais uma coisa no versículo 21, ele mostra o caminho para ser salvo. Ele diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Pregação evangelística tem que deixar claro quem é o Salvador. Pregação do Evangelho tem que deixar claro quem é que salva. Ação social sem Evangelho não é amor de Deus, não está levando salvação. Qualquer atividade que nós fizermos e nós não apresentarmos o Evangelho, a necessidade de salvação, nós estamos ainda incompletos na nossa missão. Aí o versículo 22 ao 24, ele cita a experiência de vida daquelas pessoas. Outra coisa interessante, cita a Bíblia, mas cita a própria experiência. E ele diz, olha, vocês conheceram esse Jesus. Sabe o que é isso, gente? Conte a sua vida. Veja o que a pessoa está necessitando. Quando Deus age em alguém, quando Deus vai tocar o coração de alguém, com certeza vai ter um momento de alguma necessidade que Deus vai abrir os olhos dela. Então isso é pregação do Evangelho. Às vezes você está tentando fazer várias respostas e ele está passando por uma outra pergunta. Estão aí comigo, sim ou não? Outra coisa que eu vejo na pregação aqui de Pedro, tinha convicção da verdade com aplicações práticas, versículo 29 ao 36. Ele estava convicto do que ele estava falando, mas ele apresentou aplicando na vida das pessoas. Ele diz, olha, eu posso dizer para vocês com franqueza, com toda certeza, Jesus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então ele afirma claramente, mas ele não para aí. Aí ele diz, e esse é o Jesus que vocês crucificaram. Eu imagino que nessa hora aqui, o sangue do povo subiu. Porque enquanto é informação bíblica, tá beleza, né? Mas na hora que aperta na prática, vocês estão entendendo isso aqui? Cita a experiência, traz para a prática de vida. Se nós viemos aqui, citamos Bíblia, ele sabe, ele ora, ele faz, e isso não afeta a minha vida pessoal, a minha experiência, não é o Evangelho. Eu sei que vir o culto é bom, renova, já viva e traz, mas também confronta. Se você for confrontado hoje em alguma área que precisa melhorar e mudar, receba isso, amém, gente? É palavra de Deus. Na pregação de Pedro, e continua versículo 40, com muitas outras palavras, precisa falar. Olha, se você pratica a língua de sinais, tem muita gente que precisa ouvir pela língua de sinais. Mas se você não abrir a tua boquinha e falar, a pessoa não vai entender. É verdade que a gente prega com exemplo também, no sentido de que não adianta eu falar algo se a minha vida também não está condizente com aquilo. Mas se você não falar, a pessoa não vai entender. Com muitas outras palavras, o que Pedro fazia ali? Advertia. Ele estava mostrando, corrigindo aquelas pessoas, não é brigando com ninguém, não é acusando religião, é mostrando a necessidade de mudança. E o texto ainda diz no versículo 40, que eles insistia, olha só, insistia com eles. Então não desista das pessoas, não desista das pessoas, não desista, insista. Às vezes você recebe umas portas na cara, às vezes você recebe uns não tem problema. Nós estamos prontos para isso, sim ou não? A pregação da palavra também, versículo 38, apresenta uma característica muito interessante. Ele disse, arrependam-se cada um de vocês. Pregação da palavra verdadeiramente apresenta arrependimento. O que é arrependimento? É reiniciar, é formatar. E é algo que foi tirado do Evangelho. Porque arrepender na sociedade passa uma ideia de ser fraco, dar o braço a torcer. Arrepender é coisa de corajoso, coisa de gente forte, que reconhece que precisa mudar, que sabe perdoar, mas também sabe pedir perdão. Não é só perdoar. Gente que tem coragem de olhar no olho e dizer, me perdoa. Pedir perdão a Deus, porque eu sou pecador.
pedir perdão ao próximo, isso é arrependimento. Se não houver arrependimento, não é evangelho de Jesus. Mas aí ele apresenta também os benefícios desse arrependimento. O texto no versículo 38, ele fala: para que vocês recebam perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando eu me arrependo, eu recebo então perdão. Quando eu tenho perdão de Deus, isso tira a culpa, tira a carga que eu carrego. Tem muita gente, querido, carregando um peso na vida delas, carregando uma história amarga, porque não há arrependimento nos dois sentidos, seja de perdoar ou até de pedir perdão. Inclusive a Deus, reconhecer ao Senhor. Isso aqui é sério. Que a gente chega e vai orar: então, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E essa prática precisa voltar para a igreja, de avaliar coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e dizer: Senhor, em primeiro lugar, Deus, me perdoa pela forma que eu falei com aquela pessoa, me perdoa por isso, me perdoa pela forma que eu estou usando minha internet, me perdoa pela forma que eu estou usando meu corpo, me perdoa pela forma que eu estou vivendo a vida espiritual. Sem arrependimento, querido, tem gente morrendo nas suas próprias culpas, nas suas próprias cargas. Você não precisa se condenar, não é isso? Arrependimento não é se condenar. Para que receba os benefícios, que é o perdão e o dom do Espírito Santo. Você quer receber mais de Deus? Então reconheça mais os seus erros. Amém ou não amém? Mas vamos continuar. Com uma fé em ação também, há toque do céu em nossa vida. Versículo 37. Continua comigo aí mais umas 2 horas. Versículo 37 diz assim, olha: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Gente, uma fé em ação, uma fé verdadeira, vai haver um toque do céu na nossa vida. Mesmo que a gente não queira, mesmo em momentos difíceis, vai haver um toque de Deus. Eu creio que Deus já te tocou aqui nessa noite, mas Ele quer tocar ainda mais. Olha que interessante nesse momento. Depois de toda essa pregação de Pedro e os outros ali, diz o texto que quando eles ouviram aquilo, o que aconteceu? Seus corações ficaram aflitos. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei o que está produzindo em teu coração quando você está ouvindo e lendo a palavra, quando você está cultuando a Deus. O que está produzindo no seu coração? Segundo o texto aqui, dessas pessoas que se converteram verdadeiramente, os seus corações ficaram aflitos. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você falasse para as pessoas do seu lado: Deus toca o coração e não o cabeção. Fala para a pessoa aí do seu lado. A gente quer entender demais, quer conhecer demais, a Bíblia demais. Gente, não é que a gente não deva conhecer, não estou dizendo isso, a gente tem que estudar, mas cada estudo, cada informação, cada mensagem, ela tem que descer e impactar a nossa alma, o nosso coração, e temos que ficar aflitos na presença de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. É impossível estar diante de Deus sem ser tocado por Deus. Eu vi pessoas chorando no meio da praça em pleno carnaval, porque Deus toca os corações. Há toque do céu, e quando eles ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e diz o texto que eles perguntaram: o que faremos? O que faremos? Quando somos tocados, nós respondemos. Você está ouvindo a palavra? Eu também, mais uma vez. É mais um dia, mais uma oportunidade de vida que Deus nos dá. E o que isso está produzindo em nosso coração? Se está produzindo algo no teu coração, eu te pergunto: qual é a tua resposta, como a deles aqui? Eles disseram: o que faremos? Você já viu pessoa nova na igreja, pessoa sedenta, que chega? Gente, é assim, você pode falar o que for, ele está disposto.
está com vontade, porque tem sede. O que eu posso fazer? Você não precisa pedir Ele para fazer, Ele que pede. O Daniel outro dia veio aqui, estava tendo uma atividade, aí ele saiu cedo. Aí eu falei para ele: você não precisa vir tão cedo assim não. Não, pastor, é porque eu quero chegar cedo para ver se está tudo ok, que não sei o quê. Eu falava: não, rapaz, não. Mas é quem sou eu para segurar o que o Espírito Santo faz? O coração é tocado, e aí a pessoa diz: o que eu faço? Olha o que eu faço da minha vida, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero viver o que Deus tem para mim, o que eu preciso fazer? É isso que a gente ouve quando há toque do céu. Mas quando há uma fé em ação também, há tomada de decisões. E nós já vamos terminar. Pega sua atenção aqui, ouça-me com atenção, como disse Pedro. Versículo 41, diz o texto que os que aceitaram a mensagem, veja bem, houve pessoas naquele lugar que aceitaram a mensagem, ok? Mas houve pessoas também que não aceitaram. Aqui todos estão ouvindo, eu espero. Quem sabe alguns podem não estar dando tanta atenção, alguns estão dormindo. Se tiver alguém dormindo do seu lado, você já sabe o que faz, né? Dá aquele cutucão santo, aproveita assim. A tomada de decisões. Quando se ouve a mensagem, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Outro detalhe que eu observo aqui nesse texto é que precisa da mensagem. Precisa da mensagem, seja ela a forma que for, mas precisa da mensagem. Outra coisa que eu observo é que não é só ouvir a mensagem, ela me obriga a decidir o que fazer com ela. Quando eu ouço a mensagem de Deus, a forma que Deus vai me tocando, isso me obriga a tomar uma decisão. Eu diria que quando eu recebo a mensagem e não pratico, significa que eu não estou aceitando a mensagem. Sabe aquelas coisas que a gente já aprendeu, mas a gente ainda não conseguiu praticar? É porque ainda a gente não aceitou de verdade e de fato. A gente sabe, mas a gente ainda não aceitou aquela palavra. A decisão somos nós que tomamos. Todo o preço Jesus já pagou. Tem muita gente religiosa querendo pagar o preço. O que cabe a nós é apenas a decisão: segui-lo ou não segui-lo, nos entregar a Ele ou não nos entregar. Amém, gente? O que a palavra produz no seu coração nessa noite? Eles ouvindo, ficaram aflitos. Aflitos no sentido de: o que eu faço? E foi essa pergunta que eles disseram: o que faremos? Qual a tomada de decisão que eu e você precisamos fazer nessa noite? Ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra, temos liberdade para estar aqui, mas qual é a nossa decisão?